Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Eclesiastes, um livro suntuoso, maravilhoso, esplêndido, glorioso. E dessa feita nós iremos concluir a exposição do capítulo 10, expondo os versículos 16 a 20, para concluir esse capítulo, aonde nós iremos falar do cuidado com os líderes insensatos. O cuidado com os líderes insensatos. E vamos ler aqui os versículos 16 a 20, e nós iremos dividir esses 5 versículos, em 3 subdivisões. Diz assim o texto, capítulo 10 de Eclesiastes, dos versículos 16 a 20. Ai de você, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças, e não para se embriagar. Por causa da preguiça, o teto desaba, e por causa dos braços cruzados, a casa tem goteira. As festas são feitas para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro dá conta de tudo. Nem em pensamento fale mal do rei, e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto, porque as aves do céu poderiam levar sua voz. E o que tem asas poderia contar o que você falou. Que maravilha, né? Salomão é um sábio extraordinário. Salomão é um homem que teve uma sabedoria esplêndida. No final da sua vida, ele se perdeu, porque está lá em 1 Reis, capítulo 11, que as mulheres que ele teve, 1000 mulheres, perverteram o seu coração. E o seu coração não era mais reto como era antes. Mas eu creio que aqui, quando ele escreveu Eclesiastes, é o arrependimento de Salomão. É a sua confissão pública nesse livro. E a palavra Eclesiastes, o pregador, o Kohelet, no hebraico, traz o sentido de alguém que está falando, que está parlando, alguém que parla, alguém que fala, para uma assembleia de pessoas, contando sobre a vida. Ele começa com um pessimismo terrível. Eu falei isso em quase todas as exposições, mostrando que a vida não tem sentido. Não há sentido em ser rico, não há sentido em ser sábio, não há sentido em ser alguém que tenha conhecimento e inteligência, sendo que essa inteligência, as suas riquezas, os seus bens materiais não poderão livrá-los ou livrá-lo da morte, da tumba. Morre o rico, morre o pobre, morre o feio e morre o bonito, morre o gordo e morre o magro, morre o negro e morre o branco, morre o alto e morre o baixo. Todos irão passar pela morte. Inclusive, o tema da morte é um tema recorrente em Eclesiastes. Por isso que, a partir do capítulo 7, ele vai nos dar algumas diretrizes, falando que nós devemos olhar além do sol. Porque o tema de Eclesiastes é esse, a vida debaixo do sol. Mas quando olhamos para Deus, olhamos para a eternidade, encontramos o sentido da vida. Porque quando nós olhamos além do sol, nós olhamos para Deus, que é o Senhor de tudo e de todos. Então, Salomão aqui, ele volta novamente à esfera política, lá nos versículos 4 a 7 do capítulo 10, ele fala dos políticos, E aqui ele volta novamente à esfera política para alertar sobre o grande risco de uma nação ser entregue à atuação de líderes inexperientes e incompetentes, que colocam seus banquetes e prazeres acima do trabalho árduo. Líderes que não sabem controlar sua língua, nem a sua cachaça, nem a sua pinga, diz Hernandes Dias Lopes. 3 lições devem ser aprendidas com a passagem em apreço. E vamos aqui rapidamente. A primeira é essa. Quem é o seu rei? Quem é o seu rei? Está nos versículos 16 e 17. Olha o texto. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei
é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa, a seu tempo, para refazerem as forças e não para a bebedice. Salomão traça aqui o contraste profundo entre um rei insensato e um rei sábio. Suas práticas são diferentes e o resultado do governo de ambos é diametralmente oposto. O rei insensato traz sofrimento à terra, enquanto o rei sábio é fonte de alegria para a terra. Há aqui, portanto, duas índoles, duas práticas e dois resultados. Nós veremos agora. O primeiro, reis com índoles diferentes. O sábio tem uma índole e o tolo, o insensato, tem outra índole. Reis com índoles diferentes. O rei insensato é denominado de criança. Obviamente, Salomão não se refere aqui à idade do rei, mas fala de sua imaturidade. E quantos governantes imaturos nós estamos vendo nos nossos dias, tanto no Brasil como fora dele. Então, a palavra hebraica aqui, nahar, não se limita à pessoa abaixo de certa idade, mas, sobretudo, sobre pessoas imaturas. O rei insensato é infantil, vive e age como criança. Falta-lhe a postura e a compostura de homem, de um governante. É um líder inexperiente, sem a tempera, o brio e a maturidade necessários para tão nobre e gigantesca tarefa, responsabilidade. Esse rei imaturo cerca-se de assessores imaturos que o bajulam. Todos os escalões de seu governo são formados por pessoas despreparadas. Philip Hicken, ele conta uma história interessantíssima sobre um homem chamado Carlos XII, que se tornou rei da Suécia ainda adolescente. Um tolo consumado, tinha todo o poder real e se comportava como um idiota. Costumava andar a cavalo dentro de casa, derrubar as pessoas da rua, atirar nas janelas do palácio. E em certa ocasião, os pregadores de Estocolmo concordaram em pregar Eclesiastes 10:16 no mesmo domingo, e ir contra a tolice do rei infantil. Por outro lado, nós temos aqui o rei sábio. O rei sábio, tá? O rei sábio é filho de nobres, tem capacitação intelectual, maturidade emocional, integridade moral e preparo para o governo, para a governança. Por essa causa, ele se cerca de assessores que têm o mesmo ideal, ou seja, trabalhar para a nação em vez de explorá-la. No Brasil, nós não temos governantes, nós temos ladrões. Inclusive, um está na presidência. Eu, como cristão, eu oro por Lula, para que ele faça um bom governo. Mas é um bandido. É um bandido. Né? É um bandido. Assim como o Bolsonaro, ele era um tolo, era um insensato, e eu votei nele, né? Um insensato, porque não sabia controlar suas palavras, falava besteira o tempo todo, inclusive na pandemia, ele falou muita asneira, tá? Porque não sabia falar. O presidente da República, ele já tem inimigos, e você precisa saber governar, você precisa saber controlar suas palavras. E quantos prejuízos o Bolsonaro trouxe para o Brasil e para o povo por causa das suas palavras. Não sabia falar, não tinha preparo emocional, não tinha preparo intelectual, infelizmente. Tá? Isso aqui é um fato, queridos, e eu votei nele. Tá? Aí Lula está na presidência da República. Mas nós, como cristãos, devemos fazer o quê? Orar pelos governantes. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Está lá também no capítulo 13, versos de 1 a 7, da carta aos Romanos. Está lá também na primeira carta de Pedro, capítulo 2, do 13 ao 17. Nós devemos ser submissos às autoridades. Mas quando a autoridade abusa do poder que tem, quando a autoridade colocam ordens absurdas, aí nós não obedecemos. Porque importa obedecer a Deus do que os homens. Amém?
Então aqui nós temos dois reis diferentes, o insensato e o sábio. E a primeira coisa é essa, né? Reis com índoles diferentes. Depois você vai ter reis com práticas diferentes. O rei insensato reúne os seus ministros, os seus subordinados, os príncipes, para banquetear, festejar e se entregar a bebedice desde o amanhecer. Nada de trabalho, só cachaça, só pinga. Nada de suor, nada de sacrifício pela nação. Eles não pensam no povo, mas em si mesmos. São egoístas. Não se sacrificam pelo povo, buscam apenas o seu prazer imediato. Governam não para o povo, mas para si mesmos. Não defendem o que é certo, mas são céleres em praticar o mal. Não alimentam a esperança do povo, mas são o seu maior pesadelo. Não lutam pelo que é legítimo, mas rendem-se à comilança e à bebedice já de manhã cedo. De forma diferente, o rei sábio, com os príncipes de seu governo, dedica horas do dia ao trabalho. Extenuados da lida, reúne-se à mesa para refazer as forças, a fim de continuar a labutar em favor da nação. O rei sábio adota a máxima: primeiro os deveres, depois os prazeres. O rei e seus subordinados servem ao povo em vez de se servirem do povo. Trabalham para o povo e não para si mesmos. Sacrificam-se pelo povo em vez de viverem às custas do suor e do sangue do povo. São exemplos de integridade e não mestres de nulidade. São escultores do eterno e não alfaiates do efêmero. Que maravilha, né? Então você tem aí, ó, primeira coisa, reis com ídolos diferentes e reis com práticas diferentes. E a terceira coisa, nesse primeiro ponto aqui, essa primeira lição, reis com resultados diferentes. Os governantes insensatos são uma tragédia para o povo. A terra suspira, o povo geme e a nação sofre. Um ai de lamento é lançado sobre a terra governada por reis imaturos, comilões e beberrões, cachaceiros e competentes que fogem ao seu trabalho para se refestelarem em banquetes fartos, movidos pela hilaridade etílica. Esses governantes insensatos são maldição e não bênção. Transtornam a terra em vez de dar a ela estabilidade. Suas obras fazem o povo sofrer em vez de aliviar a carga dos trabalhadores. Sua glutonaria insaciável e sua bebedice crônica produzem uma safra de dor para toda a terra. Já o rei sábio não. Por sua vez, com toda a sua equipe, dedica todo o seu conhecimento, experiência e recursos para trabalhar em favor do povo, em prol do povo. Esses servidores públicos reúnem-se ao redor da mesa não para fugirem ao trabalho, mas para renovarem suas forças, para continuar a labuta em favor da nação. O resultado desse trabalho é abnegado. O resultado desse trabalho abnegado é a felicidade do povo, o regozijo da terra, a prosperidade das famílias e o triunfo de todos. Quem é o seu rei? Qual é a índole dele? Qual é a índole dele? Quais são as suas práticas? Que resultados a nação colherá do seu rei? Que Deus tenha misericórdia do nosso povo e se apiede da nossa nação. E nós devemos orar para Deus nos dar líderes, governantes, presidentes sábios e não tolos. Salomão fala em Provérbios: quando o ímpio governa, o povo geme, o povo sofre. Mas quando o sábio governa, o povo se alegra, o povo fica feliz, o povo fica contente. A segunda lição que nós extraímos, né, dos governantes é essa. A segunda lição é essa: não se renda à preguiça. Ele não se rende à preguiça. Olha os versículos 18 e 19. Pela muita preguiça desaba o teto,
e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Salomão destaca aqui o efeito deletério da preguiça, do governante preguiçoso. O preguiçoso não faz manutenção na sua própria casa. Buracos no telhado são a causa de cotejamento, porque o preguiçoso vai empurrando a solução dos problemas. Chega um dia em que o teto da casa desaba, para a ruína de sua vida e de sua família. Walter Kaiser Jr. lança luz sobre o versículo 18 ao escrever. Ele diz assim: o versículo 18 censura abertamente aqueles governantes que cedem à luxúria e à intemperança, permitindo que o país se degenere e que abusos floresçam. Essa manutenção decadente e negligente da justiça deve ser comparada às infiltrações no telhado de uma casa que provocam o apodrecimento do telhado e, por fim, o seu desabamento. Esse mal pode ser atribuído a um certo tipo de loucura, arrematada preguiça. Quantos governantes preguiçosos nós conhecemos? Se nem citar. Emílio Garofalo Neto, um dos maiores expositores do país, no seu livro, no seu comentário de Eclesiastes, Isso é Filtro Solar, é o nome do comentário, ele tem razão em dizer que o versículo é um tanto complicado de interpretar, pois parece estar aprovando a festança desordenada que os poderosos fazem em vez de cuidar do país. Eles festejam e cantam enquanto tudo se vai. Para o tolo, esse é o limite da vida: beber, comer e se esquecer do povo. Entendo, porém, que o versículo 19 está em contraste com o preguiçoso do versículo 18. Assim ele descreve: o diligente que tem um espaço na sua agenda para festejar e sorrir. O sábio pode desfrutar do bom vinho e se alegrar. O sensato, com o fruto do seu trabalho, granjeia recursos e tem dinheiro para atender às demandas de sua casa. Michael Eaton diz que nas 4 referências a dinheiro em Eclesiastes, Salomão sabia o que era ser rico, ele era trilionário. Está no versículo 2, versículo 8. E que o dinheiro não satisfaz inteiramente. Está no capítulo 5, versículo 10. No entanto, via nele uma proteção. Capítulo 7, versículo 12. E uma necessidade prática. Capítulo 10, versículo 19. E eu concordo com Philip Hicken quando ele escreve: às vezes, o versículo 19 é criticado por assumir uma abordagem cínica às necessidades e aos prazeres da vida. Nesse contexto, porém, ele demonstra a sabedoria do trabalho duro em comparação com a loucura do ócio preguiçoso. Embora o dinheiro tenha seus limites, podemos comprar com ele tudo que precisamos, como pão diário e um bom vinho delicioso. Com o dinheiro, podemos fazer o reino de Deus avançar, sustentando o ministério de uma igreja local e sua obra missionária ao redor do mundo. O problema não é o dinheiro. O problema é quem usa o dinheiro. O problema é quem administra o dinheiro. O problema é eu. É eu. Eu trabalho porque eu preciso do dinheiro para pagar minhas contas, para sustentar minha casa, sustentar minha família, assim como você. O que eu não posso ter é a ganância desenfreada, é o amor ao dinheiro. O dinheiro como servo é uma maravilha. O problema é o dinheiro como Senhor, quando ele se torna um Deus, um ídolo. Esse é o perigo. Esse é o perigo. O governante insensato, ele é corrupto. Ele pensa nele. Ele rouba. Assim como nós vemos aí, nós vimos na Lava Jato, os cofres públicos sendo saqueados por uma quadrilha de ladrões. Roubaram bilhões do povo, da saúde, da educação, da segurança. Na Covid-19, 2020 até 2022, nós vemos aí que o governo federal mandou milhões para os estados. E quantos governadores solaparam, roubaram o dinheiro que era para comprar os materiais,
que eram para comprar respiradores, e quantas pessoas morreram de Covid devido aos desmandos e à corrupção desenfreada. O problema do nosso país, um dos, é a corrupção. Praticamente todos aqueles que foram presos na Lava Jato estão soltos. Bandidos, pilantras, vagabundos. Mas um dia eles vão se ver com Deus. Então, o contexto aqui, Salomão está fazendo um contraste entre o rei sábio, entre o governante sábio e um governante insensato, tolo, um idiota. E quantos idiotas nós temos no poder? A terceira lição que nós aprendemos aqui, tá? Sobre o governante, ou sobre os líderes insensatos e sábios, está no versículo 20. E a terceira lição é essa: não solte a sua língua. Olha o versículo 20. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto. O rico, porque as aves do céu poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Salomão encerra esse capítulo tratando da necessidade imperativa de controlar a língua e de ser cauteloso com os comentários daqueles que estão investidos de autoridade. As paredes têm ouvidos. Já diz a famosa frase, né? As paredes têm ouvidos. Os pássaros são mensageiros. Achar que todas as pessoas são confiáveis para guardar o segredo é consumada tolice. Quem tem língua solta a ponto de amaldiçoar o rei, mesmo que seja no recôndito de sua própria casa, coloca-se sob severa ameaça. Cabe aqui o conselho de Salomão. Até o estuto ou até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Está no capítulo 17, versículo 18 de Provérbios. Ou como diz Jó aos seus amigos: tomara vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Está em Jó 13:5. John McAllister diz corretamente que hoje é o passarinho azul chamado Twitter, que acaba por entregar muita gente que pensa de menos e fala demais, e acaba se incriminando desnecessariamente. Portanto, vigie seus dedos no smartphone, tanto quanto os seus lábios. A internet deu voz aos idiotas. O Twitter, o Facebook, o Instagram deu voz aos idiotas que falam demais. O Warren Wiersbe alerta para o fato de que, mesmo quando não respeitamos a pessoa que ocupa um cargo, devemos respeitar um cargo em si. Está escrito: contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. A postura respeitosa de Davi com o rei Saul, que por inveja queria matá-lo, é um clássico exemplo desse princípio. Respeite o cargo, o ofício. Neste mundo de tanta estutícia e tanta insensatez, tolice, se quisermos viver sabiamente, precisamos trocar o coração e compreender que a sabedoria não é apenas um estilo de vida, mas uma pessoa. A sabedoria é Jesus. Ele é a nossa sabedoria. Paulo escrevendo lá no capítulo 2, versículo 3 de Colossenses, fala que nele, Cristo Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Controle a sua língua, controle a sua fala. Cuidado com quem você conta ou com quem você fala. Não fale mal do seu pastor, não fale mal da sua igreja. Se você está numa igreja que você não concorda com a liderança, sai de lá. Vá para outra igreja. Vá para uma igreja que você se sinta melhor. Vá para uma igreja onde sua esposa e seus filhos se sintam melhor. Não fique no local criticando, falando mal da liderança. Saia fora, vá embora. Seja sábio e saia e deixe as portas abertas. Tá bom? Muito obrigado a todos. Estamos aqui. Concluímos o capítulo 10. Depois nós iremos iniciar a exposição do capítulo 11 e depois o capítulo 12,
onde nós iremos fechar essa série de exposições do livro de Eclesiastes. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe aqui os seus comentários, deixe o seu like e deixando o like, compartilhe também para todos aqueles que amam sermões expositivos. Deus abençoe a todos, muito obrigado mais uma vez, até as próximas exposições.